Essa apresentação ela vai falar um pouquinho, então, como é que a gente vai promover um ambiente seguro e desafiador para esses times ágeis, né? Mesmo na transição, quer dizer, eu estou saindo de um ambiente não ágil para o ágil, e até em ambientes ágeis, como é que eu faço, eu fomento, né, essa alta performance aí dentro do meu ambiente de negócio, tá? Bom, para quem não me conhece ainda, o Anderson Barbosa, eu já estou há algum tempo aí atuando na área de TI, eu acho que deve ter gente aí mais nova que eu, né, de experiência até, né? Há 15 anos eu trabalhei com a liderança de times de alta performance e conheci a agilidade aí em meados de 2009, 2010. Desde lá me apaixonei também pelo tema, pelo método, pela cultura ágil, pela filosofia e venho defendendo isso há algum tempo. Convivi ainda bastante tempo, né? Depois de ter contato a primeira vez com o ágil, ainda convivi com os modelos tradicionais, fui gerente de escritório de projeto, né? E foi lá que me movimentou, ou que me impulsionou a efetivamente aplicar agilidade e foi em cima disso que eu construí alguns cases de transformação, né? Dentro dessa filosofia ágil, né? E por trás do estudo, e aí é o que a gente já estava discutindo aqui, por trás do ágil, não é um framework, né? Por trás do ágil tem uma cultura, tem toda uma cultura por trás disso, e se você não conhecer e não tiver domínio dela, você não vai conseguir efetivamente promover a transformação e obter os benefícios que você pode obter, né, através da agilidade. Bom, gente, eu tenho algumas formações aí, algumas certificações dentro do mundo ágil, fora do mundo ágil, né? Eu tenho passagens aí por algumas empresas de software, né, do país. Eu fundei o Agile Institute Brasil, que é uma iniciativa aí para fomentar também a comunidade ágil brasileira. Tenho uma formação e acreditação de Agile Coach, né? E também ganhei um modelo de gestão ágil. Também vamos ver alguma coisinha hoje aqui. E falando justamente aqui do meu mestrado de administração, ele está atrasado só um ano já, porque eu não conseguia orientador para trabalhar comigo gestão ágil dentro da administração de empresas, tá? Aí depois de passar por 4 orientadores, esse último, vamos encaixar isso aqui então em comportamento organizacional. Eles tinham que achar alguma coisa que pudesse encaixar, mas não estão nada preparados para suportar a gestão ágil ainda. A academia de administração ela vai ter que evoluir muito ainda para conseguir chegar. E recentemente 2 ou 3 livros aí, né, que foram divulgados com esse tema. Tá? Bom, também tem um livro, né, A Essência do Agile Coach. O livro está aí, depois nós vamos sortear um para quem estiver aí, então fiquem até o final. É uma forma de segurar vocês aí. Mas é um livro que eu escrevi já faz uns 3 anos e agora está na segunda tiragem dele. Já são, acho que, 600, 700 cópias que foram vendidas, né? Mas é um livro bem legal para quem quer conhecer um pouquinho mais o que é o papel do Agile Coach. E já tem aí tudo dentro desse livro, tá? Bom, gente, falando um pouquinho sobre times ágeis, então, eu tenho uma definição para eles, né? Eu sou muito de adaptar muita coisa e outras coisas eu crio muito. Eu leio muita coisa e crio o meu conceito. Mas eu penso aqui, o que são times ágeis? É um grupo de pessoas que se unem para cooperar. Eu evoluí esse modelo de colaborar. Não. Cooperação é colaboração. Mas colaboração para um objetivo comum. Esse é o significado de cooperação. Então, por isso que eu trabalho agora com cooperar. Antes eu trabalhava com colaborar, mas cooperar encaixou mais. E a cooperação visa alcançar uma meta, um objetivo comum, pelo qual os membros se apoiam mutuamente e se consideram responsáveis, atuando com alto grau de interdependência e determinação para atingir um objetivo, realizando uma tarefa, um projeto, ou seja, cumprir uma missão. Gente, é mais ou menos isso. Tá? Eu fiquei um tempo tentando procurar uma forma de como é que eu ia demonstrar o que é um time ágil, né? O que é um time de alta performance. E quem conhece ciclismo aí? Quem já viu como é que funciona um time de ciclismo? Né? No time de ciclismo nós temos 3 papéis bem interessantes. O gregário, o passista e o velocista. Né? O passista é o cara que carrega o piano, carrega todo mundo. Né? O velocista é o cara que fica o tempo todo se economizando energia para no final fazer o sprint. E o gregário, ele é o que serve o time.
Ele vai buscar água quando falta, ele dá a bicicleta dele para um pneu, ele faz todo, ele presta serviço para o time. E eles vão trocando isso, de acordo até inclusive com os desafios que se apresentam. Se eu fizer um Le Tour de France lá, que são 6 etapas, uma etapa é de montanha, subida, né, serra, outra etapa é descida, outra etapa é plana, outra etapa é mista, e em cada momento cada prova dessa, um deles assume a liderança. Se é na subida, o pequenininho vai na frente para poder puxar o pelotão. Se é na descida, o grandão vai na frente para fazer vácuo para os pequenininhos, e assim por diante. E cada um aceita a liderança, cada um tem maturidade para aceitar que o seu papel é aquele e sabe que a função do gregário é tão quão importante como a do velocista que vai fazer o sprint final. Né? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, esse vídeo. Esse é o sprint final. Como é que eles se comportam? Ó, o sucesso tem vários fatores. Velocidade, extração, posição e o suporte do time. É o mais importante. Olha lá, eles fazem a analogia dos dois lados. O sprinter está ali, economizando energia. Olha a diferença. O cara economiza até 62%, ficando lá atrás. Conforme vai cansando, primeiro ele abre e deixa o outro assumir. Olha lá, cansou. Cansou, desistiu. Eles vão sofrer um ataque de uma outra equipe ali, ó, tá vendo? Só que o pelotão vai puxar essa outra equipe, deixando o cara atrás também. Ele vai usar, ó, só que aí o cara tá indo lá, ele tá indo atrás. Eles estão usando o outro pelotão, se adaptando. E agora o sprinter vai atacar. Na parte final, o sprinter está ali atrás ainda. Ó, o sprinter está ali, não é o que está na frente, porque ela só está cansando os outros. Só está cansando o outro time. E aí, o sprinter agora vai tomar a posição dele. Quer ver? Ó lá. Aí ele vai atacar. Cansou. E agora o sprinter vai. Vai, tchau. Nossa. É isso aí, galera. E o que você faria? Isso aí no final de 300 km, tá? No final de 300 km, você passaria 300 km puxando alguém, fazendo força, para no final você abrir e deixar ele ganhar? Esse é o sentido de time, né? É para isso que a gente trabalha em times. E aí casa muito com os times multifuncionais, os times que trabalham para um objetivo comum, os times que não têm ego, que não têm diferenças, que as pessoas estão ali uma para colaborar do outro e não tem espaço do PO, não tem espaço do Scrum Master, não tem espaço de ninguém. O espaço é nosso, o objetivo é nosso, a entrega é nossa, o compromisso é nosso. Né? Mas os times ágeis têm alguns princípios, né? Que a gente busca trabalhar com eles. Os times estáveis, então, que se conhecem, para o time poder trabalhar daquele formato ali, naquela sincronia, os ciclistas, eles treinam muito juntos, eles trabalham muito juntos. Né? Eles se desenvolvem juntos, né? Eles são diversificados. Eu trabalho com a visão de diversidade, a multiplicidade. O que é isso? Ele tem ali pessoas que têm
musculatura curta, musculatura longa. O sprinter tem uma musculatura diferente, ele tem um corpo diferente, ele tem uma estrutura maior, porque se alguém for competir com ele no sprint final, ele tem força para derrubar o cara. Se for um magrinho querer sprintar, ele não vai conseguir. O magrinho tem fibra longa, já o sprinter tem fibra curta. O que são isso? Competências, são habilidades. E como é que eu sei onde é que eu posso explorar ou usar cada pessoa? Conhecendo muito bem elas. E isso é o tempo que vai me trazer e também algumas técnicas que eu posso aplicar. E os times diversificados é legal esse conceito, porque, como a própria Simone falou, eu tenho 3 gerações muitas vezes de pessoas dentro da empresa, né? E não é legal colocar essa gente junto num time para sair dali as melhores soluções? Eu acho muito legal ver assim, ó, um senhor de 60 anos e um rapaz ou uma moça de 20 anos discutindo. Porque todo o histórico dessa pessoa de 60 anos, todos os problemas, as limitações, as barreiras, né? As crenças limitantes que ele tem, até por vários problemas que ele já enfrentou, junto com a inocência e com o desafio que aquele jovem tem, sai uma solução sensacional, né? O jovem é inocente, né, muitas vezes, ele dá opinião sem saber efetivamente a consequência daquilo, né? E a união dessas duas coisas é muito importante, como também a união de pessoas de sexo diferente, de gênero diferente, de várias outras questões que você tem que colocar junto num time, porque um time vai performar quando há conflito, né? Muitas vezes os times crescem a partir dos conflitos internos, gerados por quê? Gerados efetivamente pela vontade de fazer melhor, pela vontade de melhorar, de evoluir, de inovar. Tá bom, gente? Os times pequenos, de 7 mais ou menos 2 pessoas, então times de 5 a 9 pessoas, são os times ideais. Mas a gente já tem times muito maiores do que esse também com boa performance, tá? Os times integrados, até então nós dizíamos, não, os times têm que trabalhar juntos, no mesmo ambiente. Hoje já não é só isso, a gente tem times remotos, né? Várias empresas já atuando. Você já ouviu falar no Scrum Master remoto? Já tem isso, né, Paulo? Eu já vi isso funcionando em alguns lugares e o pessoal entrega, porque o foco está em entregar, não está na maneira como vai trabalhar, entendeu? Também trabalhar com dedicação. Eu não tenho como dividir o tempo das pessoas em vários projetos, né? A soma não fecha, né? Então você acaba tendo que ter times dedicados para que eles possam ter o quê? Foco, né? E principalmente alinhamento. E é justamente essa parte de alinhamento que eu quero trazer hoje aqui para nós compreender, com algumas técnicas que a gente aplicou, né, que os colegas vêm aplicando e que a gente vem aperfeiçoando aí dentro da nossa comunidade, tá? Tudo isso a gente trabalha dentro para poder o quê? Acelerar os estágios dos times, né? Que os times trabalham desde a formação, 5 estágios de Tuckman, né? Da formação até a dissolução do time. Então nós temos a formação do time, onde as pessoas estão se conhecendo, estão se conhecendo, até tem certa amigabilidade ali nesse momento, mas depois, em determinado momento, começam a passar os problemas e começam a gerar confrontos, conflitos, né? Começam a existir conflitos, guerra por poder, guerra por espaço, guerra por liderança. Então você tem que criar um ambiente que isso passe muito rápido essas etapas, né, para você consiga chegar rapidamente na performance, consiga gerar performance com esses times. Então, algumas técnicas que a gente construiu, né, justamente elas trabalham para você formar times e rapidamente levar os times para uma alta performance, porque senão você vai perder muito tempo dentro dessas situações todas aqui. E conhecer muito bem os times, saber muito bem os membros desses times é muito importante, porque toda vez que você sai um membro do time, entra um membro novo no time, o time volta para o estágio de formação. E aí, quanto mais você conhecer, quanto mais informações você tiver do time, mais rapidamente você vai trabalhar essa transição entre as fases de desenvolvimento e maturidade dos times. Uma outra visão também é a evolução dos times feita por Katzenbach, onde ele olha que normalmente nossos times são grupos de trabalho. Nós temos grupos de trabalho, né? E aí eu vou transformar ele num time que vai trabalhar em cima de uma alta performance. O grupo de trabalho ele se transforma num pseudo-time, e aí ele cai a produtividade dele. Então isso tem que ter muita consciência, que quando você está numa transição de um time tradicional para um time ágil, multifuncional, que trabalha junto, que vai começar a compartilhar várias informações, no começo você pode perder essa sua
produtividade atual? Vai cair a performance. Por quê? Porque o time está se acomodando, ele está preocupado com outras questões, ele está com inseguranças, ele está com medo, eles estão com medo a própria liderança está se acomodando. Então você vai trabalhar para desenvolver um potencial time, depois um time real e aí começar a performar. É uma outra visão, né, de construção do time, onde eu tenho o grupo de trabalho, eu trabalho com o seu time e aí vou levando ele para uma alta performance, isso na linha do tempo. Tá? Bom, e também temos que estar preocupados com as 5 disfunções dos times, né? Que é a desatenção aos resultados, fuga de responsabilidade, falta de comprometimento, medo de conflito e falta de confiança. Né? O Lencioni escreveu um livro, né, sobre isso, as 5 disfunções dos times, que é o que consta também no meu livro, falando sobre todas essas disfunções e como tratar cada uma delas. Tá? Como tratar cada uma delas. E aí, se você pegar um time que tem tudo isso, gente, né, você está com um problema bastante grande para resolver. Bom, mas conhecendo o seu time, entendendo isso, né, entrando efetivamente naquilo que eu queria trazer para vocês. Eu tive o nosso colega lá de Porto Alegre, o Ivan Lampert, que trabalha na Renner. Ele juntou alguns artefatos, né, que a gente trabalha na formação PAC e chamou o Personal Team Assessment. Ele montou o Personal Team Assessment com 3 artefatos. E depois a gente aperfeiçoou tudo isso. O primeiro experimento foi com 3 artefatos e a gente foi trabalhando isso. Por que a gente criou em conjunto essa pessoa? Porque olha, muitas vezes eu estou chegando numa empresa e eu não conheço o time que está lá para trabalhar comigo. Ou eu estou fazendo uma transição, eu vou construir meus times ágeis. E o que eu preciso fazer? Eu preciso conhecer as pessoas para poder saber, olha, qual é a pessoa certa para o lugar certo. Né? E aí a gente trabalhou essa técnica aqui com algumas fases. Primeira coisa, a gente criou um Assessment Talent Canvas. Poxa, eu estou chegando na empresa, eu preciso entender assim, olha, vamos entender individualmente como é que é essa pessoa, né? Qual é o papel dela, qual é a função e a área, né? Coisas que ele mais gosta, quais são as forças e qualidades que essa pessoa tem, quais são as atividades principais que ela faz lá no dia a dia do trabalho, coisas que ele menos gosta, né? O que precisaria melhorar, e aí já vai emergir muita coisa legal. Seria melhor não precisar fazer o quê? Né? Se você pudesse escolher não fazer, o que você não gostaria de fazer? Qual a sua visão de futuro aqui com a empresa e com o trabalho? Né? E quais são os resultados esperados, né, que você tem com o trabalho? Então isso aqui é um assessment muito tranquilo para você fazer. Primeiro passo para conhecer as pessoas quando você está chegando na empresa. Você vai ser um líder daquele time, ou você vai ser um agile coach, ou você vai ser um scrum master, alguma coisa que você vai liderar. Alguns times se pode aplicar essa primeira situação aqui. Isso tem um caso muito legal. Nós tínhamos aqui, quando foi feito um assessment desse para um colaborador, ele colocou que o sonho dele lá era, no outro, nós temos lá no outro canvas, o sonho dele era morar fora do país. E essa informação chegou para o nosso setor de gestão de pessoas. E o que aconteceu? Qual era a orientação da empresa? Não invista mais nesse cara, porque ele vai querer sair daqui, mais cedo ou mais tarde ele vai sair, etc, etc, etc. Então aquela visão tradicional, né, que a gente tem de dispensar. A gente agiu diferente, a gente foi lá e disse, não, vamos investir nesse cara, vamos ajudar esse cara a realizar o sonho dele. Sabe onde é que ele está hoje? Ele está trabalhando em Portugal. De que forma que a gente fez isso? Investimos na capacitação dele, melhoramos, fizemos com que aquele 1 ano que ele passou com nós foi o melhor ano da vida dele, porque ele trabalhou feliz, trabalhou engajado, trabalhou com gente que estava... E ele deu de tudo pela empresa, ele saiu da empresa devendo favor, né? Na hora que ele voltar, ele possivelmente vai querer voltar para a empresa. Mas no fundo, a visão, né, foi nós que decidimos lá em time, não, vamos investir nesse cara. Mas pela empresa, talvez eu teria descartado o cara, porque ele tinha um sonho de que não estava alinhado assim, ele ficar na empresa eternamente. Né? Outra situação é trabalhar o que a gente trabalhou no Personal Map. Né? Então aqui sai, ó, quais são seus sonhos ou metas? Né? Quais são seus valores? E aí a gente tem uma dinâmica para descobrir valores. Quais são seus hobbies? Quem são seus amigos? Como é sua família? Né? Aí eu digo, meus amigos são só o pessoal aqui da firma. É bom e é ruim ao mesmo tempo. Né? Como é sua família? Eu tenho filhos, não tenho. Um time que a pessoa tem filhos e pessoas que não têm filhos, às vezes é difícil você tolerar um atraso de uma pessoa, etc. Porque você não tem filho, você não sabe como é que é.
conviver com criança, com escola, com isso, com aquilo, entendeu? O que você estuda ou gostaria de estudar? O que te impede de realizar seus sonhos? Quais são os seus talentos? Então, são perguntas que você vai começar a compreender e conhecer um pouco melhor as pessoas. E também trabalhar quais são os valores individuais para que depois você possa construir os valores coletivos, os valores lá do seu time. Tá? Nós também fizemos aqui o que a gente chama de assessment individual. Objetivos e expectativas da pessoa, fatores motivacionais daquela pessoa, os valores daquela pessoa, sistema representacional daquela pessoa, perfil comportamental. Isso tudo são informações muito importantes quando você tem times e você precisa desenvolver a multidisciplinaridade deles. Porque se você tem times digitais, por exemplo, são pessoas muito racionais e lógicas. E elas têm dificuldade em trabalhar com emoções. Elas têm limitações para isso. Então, se você é uma pessoa sinestésica, você é totalmente voltada para emoções. Se você é uma pessoa visual, você precisa do quê? Você precisa que desenhem. Você vai ser mais adepto a uma gestão visual. Se você for auditivo, a gestão visual para você é um problema. E aí o cara anda com aquele fone de ouvido o tempo inteiro trabalhando, por quê? Porque talvez ele é auditivo, ele não gosta de ruídos de fundo. E o próprio digital também tem essa questão. Então, vamos entender as pessoas que a gente trabalha, como é que a gente se comunica com elas. Senão a comunicação não é eficiente. A administração do perfil comportamental. O cara é tubarão. Se eu tenho um time cheio de tubarões, o que vai acontecer? Eles vão conflitar demais. Né? O tubarão tem toda uma explicação de como ele é. Se é um time de gatinhos, o que acontece? Os gatinhos não conflitam. Os gatinhos são amorosos, eles se defendem, eles se protegem. Então são questões que nós construímos para poder trabalhar e desenvolver a análise do time. Tá? Aí tem um mapa de empatia também, que a gente construiu para trabalhar em cima da análise do perfil. Às vezes a pessoa acha que é uma coisa e ela é outra. E aí a gente coloca isso aqui lá e faz um assessment 360. As pessoas dizem como é que, vamos avaliar o Alex aqui, o que ele pensa e sente. As pessoas vão lá e colocam. O que ele vê, né? O que ele fala e faz, o que ele escuta, né? Quais as limitações, obstáculos ou dores que a gente vê que ele... Quais são os objetivos ou necessidades que a gente vê nele? E às vezes aparece aí nada a ver com o que você acha que você é. E aí alguma coisa está errada, vamos trabalhar para melhorar essa empatia e essa intimidade entre as pessoas do time. Tá? E aí, gente, depois de conhecer seu time, isso é muito importante quando você vai construir um time ou quando você está chegando num local e quer conhecer o seu time, né? A gente trabalha alguns aspectos relacionados a team building, tá? Algumas ferramentas. Então, tem um roteirinho. Nós precisamos resgatar ou definir a missão, propósito e regras de ouro daquele time. Tá? Definir a estrutura dos times para ficar claro os papéis, as funções, as responsabilidades. Definir uma matriz de competências para poder desenvolver as habilidades e as competências do time. Definir uma matriz de responsabilidades, caso aquele ambiente exija. Muitas vezes você está numa fase de transição, em que você está saindo lá do elefante para você ir para a borboleta. Né? E aí qual é o desafio que tem aí no meio? É aquela desconfiança. Né? Poxa, agora eu vou dar autonomia para os caras, será que vai efetivamente funcionar isso ou não? E aí você usa algumas ferramentas, construir uma matriz de responsabilidades, construir uma matriz de autorização, para que isso fique claro quais são os limites até mesmo da liberdade que a gente pode ter, quais são as restrições para a nossa liberdade. E implementar uma cultura muito forte de feedback. Tá? Isso é muito importante que se desenvolva. Então, o primeiro passo, todo mundo já deve ter visto esse canvas aqui na internet, é adaptado de lá, tem 50 pessoas que dizem que é dono dele, né? Mas assim, a gente define lá um nome para o time, é uma coisa muito importante que o time tenha um nome, e saem nomes muito criativos, né? Pessoas e funções que compõem aquele time, quais são os objetivos comuns que nós temos como time, quais são os objetivos pessoais em comum que também nós temos aqui para o time. Talvez são duas pessoas ou três que têm objetivos pessoais em comum. 3 querem casar, 3 querem se formar, 3 querem fazer um MBA. Entendeu? Quais são os pontos fortes e oportunidades que aquele time tem? Fraquezas, riscos, necessidades e expectativas. Quais os valores que aquele time
preza. E isso é oriundo lá dos valores pessoais. E regras e atividades. Qual é o horário da minha dele, qual é a forma, quando é que cada um traz bolinho, e assim por diante. Mas o principal está aqui no meio, qual é o propósito daquele time. É entregar rápido e com qualidade? Pode ser. Aí cada um vai definir o seu propósito. Ok, gente? Então isso é uma dinâmica muito legal para desenvolver de forma colaborativa e encontrar todas essas questões para fazer aqui um alinhamento do time e o time ter mais clareza daquilo que está fazendo. Depois, olha, aqui é um modelo para vocês entenderem como é que funciona. Olha o nome do time, time camaleão, né? Quais são as pessoas e funções? Cada um tem um nome lá. Quais os objetivos comuns? Quais os valores? Ó, respeito, confiança, escutativa, humildade, empatia. Ó. Propósito, alta performance, ajudar os times a ter alta performance. Objetivos pessoais, olha aqui os pontos fortes. Regras e atividades, ó, segurança psicológica, comunicação ativa, compartilhar impedimentos, avaliar PDCA. Saiu do time, emergiu do time essa questão aqui. Tá? Um outro artefato que a gente adaptou, todo mundo já deve ter visto de produto, isso aqui né, não é faz, não faz, a gente fez para os papéis, para o time e até para a função. Não é faz, não faz, pode, não pode. Para saber até onde vai o pod do PO, até onde vai o pod do Scrum Master, até onde vai o pod do analista de negócio, até onde vai o pod do tester. E os N papéis, os 30 papéis que você pode ter dentro de um ambiente. Tá? E aí você tem todas as informações relacionadas e também sai isso aqui. Ó, né? Então quem é o Scrum Master? Olha, é um facilitador, ele é referência, ele é um líder servidor, não é responsável pelo produto, não é referência técnica. Beleza. Faz, remove impedimentos, cuida das pessoas, fazer reunião, ensinar a manter os processos, protege a equipe da interferência externa. Não faz, gerencia a equipe, estimativas, se não entendi, desenvolvido, sei lá. E pode, ó, ser um coach, dar feedback, desenvolver, escrever histórias na visão desse time, ok? E não pode controlar, gerenciar, ser o dono do produto e vender. Beleza, tá claro lá, esse é um alinhamento, o papel, você pode aplicar em todos os papéis, ou até para o time inteiro, tá? Outra exceção é trabalhar com a matriz de competências, tá? A matriz eu não vou ter aqui um exemplo dela, mas a matriz funciona de que forma? Você trabalha cada uma das competências que você tem lá dentro do seu time, você define uma meta dentro daquele time, né? Todas as pessoas têm que ser, no mínimo, praticantes. E o que é isso? O novato é o cara que só fez um treinamento. O praticante é aquele que já aplica. E o expert é aquele que já aplica e ensinou alguém, já parou com alguém. Então, o que acontece? Você conhece a meta aqui e cada membro do time tem o nomezinho dele aqui em cima e todo mundo vai buscando essa meta aqui. E aí você cria um ambiente saudável sem ficar cobrando ninguém. O próprio time definiu qual é a meta para o time. Olha, todo mundo tem que ser expert. É mais ou menos isso aqui. Ó. Aqui é uma matriz de multiplicidade, onde eu tenho cada membro do time, habilidades, produtos, tecnologias que ele tem que conhecer, negócios que ele tem que conhecer. E a gente busca, todo mundo está no verde aqui. Todo mundo tem que estar no verde, nessa matriz. Então quem está no amarelinho aqui já vê que, opa, eu preciso ir para o verde. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso parear com alguém. Eu preciso ensinar alguém. E aí tem algumas estratégias que a gente pode adotar para que isso aconteça. Tá? Bom, a matriz de responsabilidades, para quem conhece o projeto, matriz RACE lá normal, estabelece em cima disso. Em alguns locais você precisa fazer isso. Tá? Você precisa fazer isso para que efetivamente se consiga desenvolver o time, aumentar a maturidade do time, até o time ser maduro. Você precisa aplicar essa ferramenta aqui. E também nós temos um mapa de autorização, uma matriz de autorização. Tá? A matriz de autorização, para quem conhece o Management 3.0, pode utilizar o Delegation Poker, tá? Que é muito usado e é muito bom também. A gente adaptou o Delegation Poker, a gente criou um outro, o Authorization Poker, então, com 5 níveis. Lá são 7 níveis, aqui a gente trabalha com 5 níveis. É o nível de determina, é o líder quem determina aquilo. Eu tenho que consultar, o líder decide, consulta o time para ver se pode ser daquele jeito. Consensua time e líderes. Aprova, o time decide e só aprova com o líder para ver se ele dá o ok final. Ou o líder confia totalmente no time. Tá?
Já cheguei em alguns locais, um time que me marcou muito, ele tinha 138 restrições para executar o trabalho dele. 138 dependências, que dependia para alguém decidir alguma coisa. Até para comprar o mouse tinha que pedir para alguém. Das 138, a gente sentou, a gente jogou esse pokerzinho com as pessoas lá, cada um joga o que acha, e a gente reduziu isso para 33. Mas aí envolvia o quê? Comprar máquina, comprar software, coisas que precisava de alguém efetivamente autorizar. Mas aquela besteirinha de comprar um mouse, a gente nem delegou nada, a gente só disse, isso aqui, que tal a gente comprar uma meia dúzia de mouse e deixar guardado aqui no almoxarifado? Não é mais barato do que a gente sair para nem louco, toda hora que precisa? Ou uma pessoa ficar impedida 2 ou 3 horas para comprar um periférico, alguma coisa? Então a gente trabalhava em cima desse modelinho aqui, tá? E, por fim, gente, a cultura de feedback, né? Então, trabalhava muito e trabalho muito, o pessoal trabalha muito com os feedback canvas, um feedback aberto, a gente faz final de todas as, pode fazer no final de uma retrospectiva, de uma reunião qualquer, de uma planning, do que for, trabalhar o que nós continuamos fazendo, fazer mais, fazer menos, começar a fazer, parar de fazer. Né? Tá dando problema, a gente está percebendo que tem conflito. O colega lá, o Scrum Master está gerando muito conflito, ele não tá legal, estou observando isso. Pô, vai lá e faz o feedback canvas aberto, todo mundo coloca lá. E coloca o nome do cara, vamos avaliar o Scrum Master? Como é que tá? Óbvio, você tem que tomar cuidado, é a maturidade do time também. Mas era dessa forma que você começa a trabalhar aspectos de feedback, que é muito, até mesmo o próprio Lean Change Management trabalha muito isso. É uma gestão de mudanças baseada em feedbacks. Né? Então, isso é muito importante. Feedback é muito importante dentro da cultura ágil, porque a gente só evolui, a melhoria contínua ela se dá pelo feedback. Tá? Trabalhava com autoavaliação, então você pode trabalhar com autoavaliações, né, para que a pessoa dê a sua contribuição, dizendo como ela se sente em vários aspectos aí. Então aqui é um template que a gente tem e aplica, né, com as pessoas nos múltiplos times. Né. Essa autoavaliação, inclusive, ela pode ser feita nos múltiplos Scrum Master, nos múltiplos POs, o próprio feedback é a mesma coisa. Quiser fazer matriz de competências, lá atrás eu não falei, para todos os Scrum Master tem que ter a mesma habilidade, então para você desenvolver os seus times de Scrum Master, seus times de POs, tá? Trabalhava com o Price Board, para quem também é o quadro de elogios, para quem conhece lá tem o Kudo Cards lá do Management 3.0, mas aí tinha que ter as cartinhas, você pode colocar dentro de uma caixinha, pode aplicar, mas a gente construiu esse painelzinho que a pessoa só cola um post-it em cima dele. Vai lá, olha, eu quero sensacional isso, bom trabalho e tal, muito obrigado, parabéns. E o elogio é uma forma também de engajar as pessoas. E aqui nós tínhamos o quadro, né, também trabalho com o quadro de crescimento. Então, imagina você estar lá com aquele trabalho, que você quer, olha, eu sou um aprendiz ainda, eu sou novato, eu quero ensinar alguém, eu quero mudar minha corzinha lá, quero ir para o verde, então eu venho aqui e quero ensinar. E o cara que quer sair quero aprender. Se eu tenho dúvidas, se eu tenho ideias e sugestões, então são artefatos também que você pode utilizar para trabalhar o desenvolvimento dos times. Tá, gente? E assim, gente, uma coisa muito importante que a agilidade são comportamentos. Na verdade não é o framework, são comportamentos. São comportamentos de trabalho colaborativo, são comportamentos de fazer um pouco mais do que está na tua caixinha, né? Sair um pouco do teu quadrado, né? Ajudar, colaborar. Então são comportamentos. E nós trabalhamos em cima de desenvolver alguns comportamentos. A gente trabalhou em cima de comportamentos dentro de um ciclo PDCA de alinhamento contínuo, de comunicação efetiva, de fortalecimento dos times, não empoderamento, fortalecer os times para que eles possam ter autonomia, liberdade, engajamento, que é diferente de motivação, engajar e motivar são coisas bem diferentes, acompanhar, recompensar e evoluir. Aí nós tínhamos uma técnica aqui, a gente aplica uma técnica para entender quais são as práticas que os times entendem que eles precisam para estarem alinhados. Então eles dizem o que eles precisam. Para estar alinhado a gente precisa que todo mês vocês venham aqui e apresentem qual é o plano de marketing dos produtos, sei lá. Como é que tem que estar comunicado? Precisamos fazer daily, precisamos ter feedback toda semana. Então eles vão colocando. E quais são as barreiras que eles enxergam para cada uma dessas situações? E aí a gente trabalha em cima desses comportamentos. Mas cada time diz como é que isso deve acontecer.
tá? São 8 comportamentos que nós colocamos em prática nos times e a gente percebeu que melhorava a performance. Não tem nenhum estudo científico em cima disso, tá, gente? Mas tem resultados práticos, tá? E nós medíamos isso em cima desse Team Checkup aqui, ó. Team Checkup tem vários modelos. Esse foi o mais simples que a gente conseguiu fazer. Em determinado período do mês, aplica-se esse Team Checkup. E a pessoa vai lá, cada membro do time, vai lá e diz como é que está se sentindo em relação a cada uma dessas situações. Está se sentindo alinhado com a empresa? Está se sentindo comunicado eficazmente? Está se sentindo fortalecido para executar teu trabalho? Está se sentindo engajado? Está se sentindo motivado? Está se sentindo acompanhado? Recompensado? Está se sentindo evoluindo? E aí a pessoa marcava esses 8 comportamentos lá. Se aparecer um amarelinho e um vermelhinho, vai conversar com esse cara e entender o que aconteceu. Né? E aí você guarda um histórico de tudo isso, como é que vem se comportando. Pô, esse cara está sempre com baixo engajamento, nunca está engajado, o que está acontecendo? Esse cara nunca está se sentindo recompensado, o que está acontecendo? E às vezes a recompensa não é financeira, ela é apenas um elogio. Né, gente? Então é um trabalho que você faz e começa a desenvolver a maturidade e qualidade dos times. Tudo isso, gente, todas essas ferramentas, todas essas práticas, tem muita coisa por trás delas, mas elas têm um objetivo: estabelecer um ambiente desafiador e seguro para que os times possam trabalhar, que as pessoas possam trabalhar, né? Proporcionar clareza e transparência no que nas funções, né? Nos papéis, nos limites, nas responsabilidades, na autonomia, né? Gerar confiança e fortalecimento dos times, definir critérios claros para aceitação de novos membros, inclusive. Poxa, você tem uma matriz de competências, né? Quando sai uma pessoa do time, como é que eu vou admitir uma nova pessoa para dentro daquilo? Bom, eu vou ter que buscar pessoas com aquele perfil de competências que é daquela pessoa que saiu. Porque às vezes, substitui o cara lá, tá, mas qual é o perfil de competências desse cara que está vindo? Poxa, com essa, tem 30% das competências que a gente precisa. Será que o meu time vai... Como é que o meu time vai se comportar até desenvolver todas as competências dessa pessoa? Né? Promover competições saudáveis, isso é o mais importante. O próprio time define quais são as suas metas e como é que vai se desenvolver em cima disso. E permitir que você acompanhe, avalie e melhore tudo. Tá? Essa é a ideia desses artefatos todos aí. Bom, gente, aí tem uma dica aqui. Foi dada pelo autor do Pequeno Príncipe. Se você quer construir um navio, não chame as pessoas para juntar madeira ou atribua-lhes tarefas de trabalho, mas sim ensine-os a desejar a infinita imensidão do mar. Né? Então, dê um propósito para elas, e o propósito talvez é o desafio que ela precisa, é a sua melhoria, seu crescimento intelectual, seu crescimento como profissional. Tá, gente? Bom, algumas bibliografias que eu usei para essa apresentação. Tem o meu livro, tem o Coaching Agile Teams, tem o Management 3.0, Estado de Flow, Motivação, 5 Desafios das Equipes, da do Lencioni, e o livro de Engajamento, que é do Rogério Scher, que fala muito também sobre Estado de Flow, que é uma outra técnica aí que a gente busca para trabalhar com a performance das pessoas. E um recado final, gente, qual é o propósito que vocês têm, cada um, como vida, como profissional? Tá? Eu defini um propósito muito interessante para mim algum tempo atrás, e que é meu lema, que é de disseminar agilidade. É isso que eu estou fazendo aqui hoje, tá? De forma voluntária. Muito feliz de estar aqui, agradeço muito a oportunidade de estar aqui trocando essa ideia com vocês. Minha primeira estada aqui em Curitiba, espero voltar mais vezes, né? E venho fazendo esse trabalho voluntário em todo o Brasil, tentando levar um pouco mais de agilidade, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de técnicas e ferramentas, para que a gente possa transformar as empresas e os ambientes de trabalho mais favoráveis, né, para a criatividade, para a inovação, e que a gente seja mais feliz dentro do nosso trabalho. Gente, muito obrigado. Aí tem meu site, meu endereço. Dizer que esse final de semana a gente está promovendo aqui a formação de Agile Coach, né? São 2 dias, em parceria com o Ebanks, né? Eu venho fazendo isso todo o Brasil já, em parceria com várias empresas. Quem tiver a oportunidade de prestigiar na próxima vez, vou ficar muito feliz e muito grato também. Tá bom, gente? Obrigado aí.